Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Newton, aqui no grupo de astronomia, nossos grupos de Facebook. Aqui eu recebi uma pergunta do Wellington e do Edson, basicamente a mesma pergunta, vou tentar responder. Quem sou eu? Não sou nem especialista, só estou colocando o meu ponto de vista aqui, ok? Então a pergunta é sobre cometas, né? A pergunta seria mais ou menos o seguinte: se um cometa grande acertou a Terra, impactou com a Terra e exterminou os dinossauros, né? E se existem tantos cometas aí no espaço, por que a gente não é impactado o tempo todo? Por que grandes cometas não caem na Terra? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o espaço tem muito espaço, né? Então existe muito espaço para o cometa passar. O cometa não vai vir viajando e impactar diretamente. Se você observar a escala, né, de tamanho dos objetos para o tamanho do espaço que o sistema solar utiliza, é uma escala muito pequena, né? Até um amigo no grupo fez uma comparação aí de você colocar um grãozinho de areia na calçada, subir 10 andares, jogar um outro grãozinho de areia lá de cima e tentar acertar o grão que está lá embaixo. É bem difícil, você tem uma área muito grande para que o cometa venha exatamente naquele rastro, ali naquele caminho certinho e para pegar a Terra, né? Tudo bem que a Terra vai atrair o objeto, pode haver um desvio, mas assim, o primeiro ponto é esse, é muito espaço que tem e a chance é muito pequena, matematicamente a chance é muito pequena do cometa ou do asteroide vir acertar a Terra, né? O primeiro ponto é esse. Um outro ponto importante, no sistema solar a gente tem grandes corpos aí que protegem a Terra de certa forma. Todo mundo fala que Júpiter é o escudo que protege a Terra. Eu concordo, né? Não 100%. Por quê? Júpiter não é o único corpo próximo da Terra, né? Júpiter é o maior planeta, entre os planetas é maior, mas o Sol é muito maior que Júpiter. E o Sol também vai atrair os cometas, os asteroides, vai desviar eles e em alguns casos acaba protegendo a Terra também, né? O impacto de objetos com o Sol ele é possível, ele acontece. Recentemente teve um vídeo que conseguiram uma sonda que estava fazendo imagens do Sol, né, para estudar o Sol, viu um cometa se desviar e cair no Sol. Posso até procurar o vídeo depois passar o link no grupo para vocês. Então o Sol também vai causar esse desvio, essa proteção. Um outro ponto é que Júpiter não vai estar o tempo inteiro próximo da Terra para proteger a Terra. Se a gente fosse fazer um desenho aqui, imaginar que o Sol está aqui no centro, uma hora a Terra vai estar de um lado do Sol e Júpiter vai estar do outro. Se o cometa vier do lado da Terra, Júpiter não vai fazer absolutamente nada. Júpiter não tem como proteger a Terra deste lado, né? Júpiter estando aqui do outro lado do sistema, né? Para lá, em oposição ao Sol, como que Júpiter vai conseguir proteger a Terra? Não vai. Porém, quando Júpiter está alinhado com a Terra, sim, né? Ele vai desviar, ele vai proteger. E outra, a ação gravitacional de Júpiter, e não é só Júpiter, Saturno também é muito grande, quase o tamanho de Júpiter, ele tem aí uma ação gravitacional também muito parecida. Eles criam uma região com uma proteção para os sistema solar interno. Tanto é que nós temos o cinturão principal de asteroides com uma grande quantidade de corpos. São, sei lá, milhões de corpos de tamanhos diferentes. Claro que não tão grandes quanto cometas, mas corpos com quilômetros de diâmetro ali circundam entre Marte e Júpiter. Então já mostra ali que para um objeto passar, ele tem que vencer essa área de gravidade forte ali de Urano, Júpiter, Saturno. Então não é tão fácil. Agora, acontecem impactos? Acontecem. Não foi o único impacto que aconteceu, né? Nós tivemos impactos recentes aí, Tunguska e outros impactos aí que não chegaram a causar grandes danos quanto aquele, né, o tão famoso cometa que extinguiu os dinossauros. E por que a gente sabe que o cometa extinguiu os dinossauros? Qual é a evidência que a gente tem? Então, lá no México, nós temos uma cratera enorme, posso depois colocar o texto aqui do tamanho da cratera. Então essa cratera ela tem uma evidência muito forte de que houve um impacto de um objeto grande, que era um cometa, né, pelos registros que ficaram ali, e a época que aconteceu esse impacto ela casa muito bem com a época da extinção dos dinossauros. Então o que acredito ser o quê? Que o cometa atingiu a Terra, criou um impacto tão forte que levantou uma nuvem de poeira que cobriu o globo todo, e com essa nuvem de poeira, as plantas não conseguiam mais receber luz do sol, as plantas começaram a morrer, e os grandes animais não conseguiram sobreviver e morreram de fome. Então não foi o cometa que matou os dinossauros, né? Esse é um outro ponto importante. E a Terra tem marcas de impactos aí em vários lugares, não tão grande quanto esse do México, né, em Yucatán. Porém, o que acontece?
Se você pensar, vamos fazer uma comparação de um objeto que está muito próximo de nós, que é a Lua. A Lua, ela tem uma quantidade enorme de crateras, a gente consegue ver ali marcas de milhões de anos em volta da Lua toda. E a Terra não vai apresentar esse tipo de marca por quê? Primeiro ponto, a Terra é coberta, 75% da área da Terra hoje é coberta de água. Se um cometa mesmo grande cair na água, por mais estrago que ele possa fazer, dificilmente ele vai deixar uma cratera. Então você tem apenas 25% de área do globo que pode receber um impacto e ficar uma marca. Um outro ponto é que nós temos a atmosfera com o vento, tem a chuva, tem as intempéries que a Lua não tem. Então ao longo de anos, de milhões de anos aí, algumas, e eu acredito que muitas marcas, elas desapareceram. Por quê? Com chuva, com erosão, com vento, tem muita cratera que não existe mais, que você não tem mais evidência dela, diferente do que você vê na Lua, com aquelas milhares de crateras, e onde você consegue ter um histórico do que aconteceu, um registro. A Terra já não tem como manter esses registros. Se você pega uma imagem de Vênus, você não vai ver marcas de impactos, porque Vênus tem uma atmosfera muito mais espessa que a Terra. Não quer dizer que não tenha havido impactos. Agora, quando você vai lá para Mercúrio, você vê vários impactos. Por quê? Porque Mercúrio não tem atmosfera, né? Um outro ponto é que a nossa vida como ser humano, ela é uma faixa muito pequena de tempo frente ao tamanho, a idade da Terra. Se você pensar a Terra aí com 4 bilhões e meio de anos, o ser humano está há quanto tempo em cima da Terra? Há 1 milhão de anos, um pouco mais do que isso? E há quanto tempo que o ser humano observa o céu e entende esse tipo de fenômeno? Há quanto tempo que existe a astronomia? Há 5 mil anos? Há 3 mil anos? Então, provavelmente no passado, lá, vamos pensar na época dos selvagens da Terra, se alguém encontrasse uma cratera, nem sabia identificar, não sabia que aquilo era feito de um impacto, né? E de lá para cá, de lá para cá não vou nem falar de 1 milhão de anos, mas vamos falar de impactos que aconteceram há 2, 3 bilhões de anos. Essas crateras, elas deixaram de existir porque a erosão, as intempéries acabaram com ela, né? E um outro ponto importante é o seguinte, o sistema solar, ele é dinâmico, ele não foi sempre assim como ele é agora. No passado, quando ele estava em formação, a quantidade de cometas e asteroides mais próximas aqui da região onde nós vivemos, próximas do Sol ou próximo das órbitas internas, eram muito maiores. Então, depois que o sistema se estabilizou, se formou aí o cinturão principal de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, e principalmente o cinturão de Kuiper, que fica depois de Plutão, que é onde tem a quantidade maior de asteroides e objetos. Esses objetos, eles deixaram de circular nas órbitas internas e estabilizaram. Muitos impactaram contra Júpiter, muitos impactaram contra Saturno. Saturno tem vários anéis justamente por causa dos impactos, Os impactos ajudaram a formar esses anéis. E Júpiter tem uma região próxima de Júpiter onde tem os asteroides troianos. Júpiter, ali perto de Júpiter, tem os asteroides troianos, que é uma quantidade muito grande de asteroides que fica presa, entre aspas, na órbita de Júpiter, mas não na órbita girando ao redor de Júpiter, mas no ponto de Lagrange, que é um equilíbrio gravitacional. Eles viajam em volta do Sol, muito próximo de Júpiter. Vou tentar pegar uma imagem para colocar aqui. Então, se você considerar todos esses objetos que estão hoje em pontos estáveis, como o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper e esses asteroides troianos que ficam próximos de Júpiter, se você voltar no passado, provavelmente você teria uma quantidade muito maior de objetos girando mais próximo da Terra, de Marte, da Lua, e a quantidade de impactos hoje ela é menor do que ela já foi no passado, Então tem que entender tudo isso daí. Eu também procuro estudar bastante isso daí. E assim, a gente está sujeito a ter um grande impacto a qualquer momento. Hoje a gente tem um sistema de monitoramento do espaço, o Near Earth Objects, que é um projeto não só da NASA, mas de um grupo de astrônomos e agências no mundo inteiro, onde existem telescópios especiais que ficam rastreando o espaço, o céu, à procura de objetos novos. E existem astrônomos amadores também que ficam imaginando o céu e buscando novos objetos, O exemplo que a gente dá aqui do cometa F8 Swan, que foi descoberto esse ano ainda, por um equipamento que estava em órbita. Esse equipamento ele faz imagens constantemente, e um australiano baixou essas imagens na casa dele, pesquisando, ele encontrou, utilizando as imagens do Swan,
ele encontrou a imagem do cometa e foi um cometa novo que não estava registrado. Então, esse é um exemplo do sistema NIL, né, que fica monitorando aí o nosso sistema solar. Agora, a gente está sujeito, só que o nosso tempo de vida, o tempo de observação nosso é muito curto frente aí ao tempo de vida do universo, né, frente ao tempo de vida do nosso sistema solar. Então, achar, por exemplo, que só porque vamos dizer que eu tenho 50 anos de idade, só porque em 50 anos eu não vi nenhum impacto, quer dizer que não existem impactos, não é assim. Seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, que não existem mordidas de tubarão porque eu nunca tomei uma mordida de tubarão. Ou eu nunca conheci nenhum amigo que tomou uma mordida de tubarão, então os tubarões não existem. Então os tubarões não atacam. Isso não é verdade, né? O número de pessoas que morrem de mordida de tubarão por ano é baixíssimo, não sei. Talvez umas 10 pessoas por ano, ou um pouco mais, 50, não sei. Mas você encontrar uma pessoa que foi mordida por tubarão vai ser muito raro. Mas o fato de você não encontrar não prova que aquilo não acontece. Você tem que imaginar aí, em 4 bilhões e meio de anos da Terra, né, quantos impactos que ocorreram. Aí sim, se você conseguisse registrar todos eles, o número seria expressivo. Agora, quando você olha num período de tempo curto, não parece muita coisa. Beleza? Ficando por aqui, um grande abraço.